Bill Gates, a fruta impermeável e a estocagem de carbono, por Paula Schmidt. Quem acompanha meus artigos e postagens deve achar que Bill Gates é minha bête noire, o chiclete no meu cabelo, um micuim geneticamente modificado que só sai da pele com banho de polônio. Mas quem acompanha a realidade sabe que a culpa não é minha. Não sou eu que tenho uma obsessão com Bill Gates. Bill Gates é que se tornou a bebê rena do mundo, o sociopata bilionário stalkeador que tem poder infinito de alavancar seus malefícios e aplicá-los em escala. Como disse a comediante Whitney Cummings ao Joe Rogan, entrevistador de maior audiência no mundo, Gates conseguiu colocar sua mão gananciosa sobre um dos últimos resquícios da vida natural: frutas e verduras. Whitney estava se referindo ao fato de que o bilionário é um dos financiadores da APU, uma empresa de biotecnologia que criou uma espécie de Teflon para frutas. Para Bill Gates, Deus, na sua infinita imperfeição, fez frutas que apodrecem e Bill Gates veio para o resgate. Com a ajuda do Ed Pill, Kill vai corrigir frutas e verduras do péssimo hábito que tem em amarelar, ficar marrom e mudar de gosto com o amadurecimento. Mas, nos Estados Unidos, parece que a galera não está gostando muito de comida impermeável. Dezenas de vídeos mostram o que acontece com as frutas quando elas são cobertas com Edipil. Vale ver alguns como este aqui. Não se intimide com o inglês, porque a narração é irrelevante diante das imagens. Banana que não se consegue partir ao meio, melancia emborrachada, abacate indestrutível. Você dificilmente vai encontrar reportagens sobre o Ed Pill por aí, com exceção de dois tipos de veículos: o jornalismo cidadão, feito por indivíduos que conseguem informar melhor, precisamente porque não recebem nenhum dinheiro para isso, e a mídia de extrema direita, que por enquanto se sente à vontade para criticar o Bill Gates, porque ainda não recebe nenhum dinheiro dele. Bill Gates financia dezenas dos maiores veículos de imprensa no mundo: BBC, Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Financial Times, El País, a rede pública norte-americana NPR. A lista é enorme e parcial, como mostram documentos obtidos pela Mint Press. Gates não está sozinho na empreitada de teflonizar as frutas. Outros investidores são Oprah, Katy Perry e a Fundação Rockefeller. Mas ele merece menção especial porque trabalha incansavelmente para interferir na vida orgânica e natural. Outro projeto financiado por Bill Gates é o Biomilk, uma empresa que pretende substituir o leite materno com um produto sintetizado em laboratório. Obviamente, todas essas intervenções na natureza têm vantagens econômicas. No caso da impermeabilização que impede as frutas de apodrecer naturalmente, ela é vantajosa especialmente para quem é hoje o maior proprietário individual de terras agrícolas nos Estados Unidos, como conta este artigo da Vox.
O próprio Bill Gates admite que não comprou tanta terra para morar, mas sua admissão vai além. Bill admite que não comprou as terras nem mesmo para plantar árvores. Árvores, segundo ele, não ajudam a melhorar o clima. Sim, é verdade, amigos. Não acredita? Veja você mesmo. Bill Gates estava respondendo perguntas no Climate Forward, um seminário organizado pelo New York Times para falar sobre nada menos que mudanças climáticas. Nesse momento, Bill foi perguntado sobre o fato de ele ser o maior cliente da empresa Climeworks, uma empresa, segura essa, leitor, que promete estocar emissões de CO2 no subsolo. Veja aqui uma foto do Orca, um dos seus centros de armazenamento na Islândia. Aqui é possível ver fotos do Mammoth, a maior usina de captura direta de ar de CO2 do mundo. Traduzo o trecho do diálogo em que Bill Gates explica por que ele não acredita que árvores ajudem a manter o planeta saudável. Vale notar que Bill nem precisa se dar ao trabalho de explicar declaração tão questionável. O jornalista do New York Times deixa a resposta por isso mesmo, aceitando até um insulto como verdade inquestionável. Exorto meus leitores a ver o vídeo por si mesmos, mas deixo a passagem aqui para quem não tem tempo. Abre aspas. Você está anulando suas próprias emissões de carbono como o maior cliente individual da Climeworks? Perdoa a interrupção, leitor, mas preciso explicar rapidinho o que isso significa. Vou tentar de forma bem simplificada, mas essa forma é mais eficaz e útil do que a forma complicada usada pela imprensa e acadêmicos com o objetivo de garantir que você não entenda nada. O crédito de carbono é, na prática, uma emissão de moeda em troca de nada. É o ar transformado em dinheiro. E os donos dessa nova riqueza são aqueles que adquirem o poder de converter o ar em moeda. E quem são essas pessoas? Musk é um deles, Bill Gates é outro. Antigamente, bem na origem da história do comércio, o sal era uma moeda de troca. Isso fazia sentido porque o sal tinha valor intrínseco. Ele tinha utilidade em si mesmo, sem precisar de conversão. Mas, como moeda, o sal não era prático. Muito tempo depois, o ouro passou a fazer as vezes de moeda de troca e acúmulo de riqueza. Mas o ouro era pesado, difícil de portar e guardar. Então o ouro deixou de ser moeda e passou a ser apenas o seu lastro. Em outras palavras, o ouro ficou guardado, servindo como garantia do valor do dinheiro. A moeda virou legal tender, um comprovante legal da posse do ouro, uma espécie de nota promissória dizendo que aquele pedaço de papel correspondia a uma quantidade determinada do valioso metal e podia, em última instância, ser trocado por ele. Naquela época, portanto, nações desenvolvidas emitiam moeda de acordo com seus estoques de ouro. Essa paridade era útil para várias coisas, dentre elas a estabilidade da moeda, um controle razoável sobre a inflação e um equilíbrio econômico minimamente administrável. Até que se criou a moeda fiat, como na frase em latim, fiat lux, faça-se a luz, uma moeda tirada da cartola. Quem quiser entender como isso funciona, recomendo uma palestra a que assisti por acaso quando eu palestrava no mesmo evento. A aula foi dada por Otávio Faccouri,
empresário e investidor que sabe bem como o mercado financeiro funciona, porque ele já trabalhou no ninho da cobra, mais especificamente no Citibank, Merrill Lynch e Lehman Brothers. Existe um grupo enorme de especialistas que acreditam que muitos dos problemas mundiais se intensificaram aí, com a decisão arbitrária de que o dinheiro não precisa ter lastro nenhum. Com a eliminação dessa condição básica, os donos do mundo emitem o quanto quiserem, sempre garantindo que sua riqueza aumente, não apenas de forma absoluta, mas também de forma proporcional. Quem emite a moeda e tem o poder de reservar mais dessa moeda para si, na prática, não está apenas aumentando o dinheiro do mundo igualmente para todos. Está de fato aumentando a parcela da riqueza que fica em suas mãos. Por isso, meu laptop tem um adesivo: inflação é roubo. Porque é. Mas a inflação não é apenas um roubo. Ela é, principalmente, uma ferramenta de formação de castas e controle social. É por isso que 99% do mundo vem perdendo sua parcela na riqueza que produz, porque é assim que somos escravizados. Ou você acha que os democratas que se recusavam a abolir a escravidão exigida pelos seus inimigos republicanos iriam deixar esse assunto para lá? De jeito nenhum. A criatividade existe para isso. Pois bem, depois da moeda fiat tirada do Wazoo, temos o crédito de carbono tirado do ar. Bill Gates já está trabalhando bastante na engenharia engana-trouxa que lhe garante essa riqueza. Outro que está fazendo isso é Elon Musk. Muitos não sabem, mas até recentemente quase metade da receita da Tesla vinha da venda de créditos de carbono, não da venda de carros elétricos. Entendeu o embuste? Desculpa pela digressão. Voltamos agora com a nossa programação normal, mostrando a entrevista do Bill Gates e de David Jeles, ninguém menos que o especialista sobre emergências climáticas do New York Times. Jeles perguntava para Bill Gates se ele estava ganhando dinheiro com crédito de carbono ao vender soluções ecológicas. Sim, explica Bill. Existe uma variedade de coisas. Por exemplo, bomba elétrica para aquecer casa de famílias de baixa renda. Eles se beneficiam com uma conta mensal mais baixa e eu ganho os créditos de carbono. Também ganho com painel solar. Uma grande variedade de coisas, fecha aspas. É então que entra a declaração que deveria ter sido manchete no mundo todo, mas não foi em lugar nenhum. Entre as mil coisas que Bill está fazendo para compensar suas emissões de carbono, plantar árvores não é uma delas. Abre aspas. O que eu não uso é aquela abordagem menos comprovada, tipo, eu não planto árvores para colher créditos de carbono, fecha aspas. Diante dessa frase, o jornalista do New York Times evitou retrucar com dados e preferiu usar o raciocínio de uma esponja de cozinha, porque assim ele não correria o risco de contrariar o homem que financia também um jornal que paga o seu salário. Abre aspas. Existem muitas pessoas que estão enamoradas com as árvores. Nós temos árvores neste palco. Algumas pessoas chegariam a ponto de dizer que se você simplesmente plantasse árvores, você que se conseguiria dar conta de todo o problema climático. Fecha aspas. Abre aspas. Isso é uma completa besteira, ok? Por favor, nós somos as pessoas da ciência ou nós somos os idiotas? Qual dos dois queremos ser? Fecha aspas. Questionou Bill Gates. David Gale
Não respondeu, aquecendo bovinamente. Mas tenho certeza de que, no íntimo do seu intestino, então extremamente delgado, ele sussurrou baixinho: Os idiotas, tio Gates. Queremos ser os idiotas. Obrigado. O link para este artigo está na descrição do vídeo.